Carlos Peçanha, é um prazer imenso tê-lo aqui. Bem-vindo Olá. ao nosso palco aqui de debate sobre saúde pública. Olá, eu queria agradecer muito, Flávio, pela oportunidade e dar também a minha saudação para os amigos da Rádio Porto Recife, ou seja, as belíssimas Recife e Cidade do Porto. Espero que eu possa ajudar a contribuir um pouco para falar um pouco desse assunto que é a saúde pública, em especial as arboviroses transmitidas por esse que é um bichinho bem complicado, que é o Aedes aegypti. De fato, Peçanha, é um bichinho tão complicado que traz um severo dano à vida. Na verdade, o maior dos maiores males é as vidas são ceifadas, milhares de vidas. Ainda conversando recentemente com você nos preparativos para esse nosso encontro, falávamos de que o ano passado foi um dos mais terríveis anos, um recorde triste que a gente não quer ter que falar, mas infelizmente precisamos até que é importante falar para que possamos tomar ações estratégicas para resolver. Foi o ano que tivemos mais mortes no Brasil por dengue, provocada pelo Aedes aegypti. E aí eu queria, Peçanha, que você falasse um pouquinho dessa problemática, desses números que vem afetando aí o Brasil, não agora, há décadas, né? E principalmente falar de coisa boa, falar do que é Rentokil, essa empresa inovadora, essa empresa que tem 9 décadas de experiência, vem fazendo em parceria com grandes centros universitários, grandes universidades, e principalmente colocando em prática para salvar vidas. Fala um pouquinho aí desse projeto, Peçanha, para a gente, por favor. Excelente. Então, para a gente situar e poder passar para os nossos ouvintes essa questão do Aedes aegypti e da dengue, que não é só uma preocupação de Recife, de Pernambuco, do Brasil, mas também de Portugal e da Europa. A gente já teve um surto de dengue por esse mesmo mosquito na Ilha da Madeira, e já temos ocorrências desses mosquitos na Portugal continental. Então, existe uma grande precaução do governo de Portugal em relação ao perigo que existe do começo da transmissão em Portugal, porque com certeza isso vai gerar riscos, né? Então, ano passado, 2021, nós tivemos já muitos casos de dengue, e 2022 nós tivemos mais do que 162% a mais, ou seja, foram 1.450.270 casos notificados de dengue, suspeitos de dengue, e tivemos o recorde, como você falou, desde os anos 80, o Brasil enfrenta epidemias de dengue, e no ano passado foram 1.016 mortes. Isso mostra o quanto a dengue pode ser perigosa, porque ela chegou a novos territórios. O mosquito chegou a novas regiões e a doença também. Então nós temos aí realmente um quadro muito, muito preocupante, que é o avanço da doença para áreas em que ela nunca ocorreu, e com isso você tem a população muito suscetível, muito sensível. E isso acaba formando uma tempestade perfeita, porque você tem o quadro de médicos, o quadro de saúde ainda não acostumado com a doença, a reconhecer rapidamente a doença, e uma doença que, se não for tratada, ela pode matar até 60% dos acometidos, porque o agravo da dengue, ele é muito difícil de se regredir. Se você não deixar ele agravar, ele transcorre muito bem. Se ele agravar, é muito difícil. Então, até para Portugal também isso é um mesmo risco, porque nunca tivemos um surto em Portugal continental. Então, aí você tem uma ideia da dimensão do problema. Peçanha, você fala de Portugal continental, e recentemente, com conversas com amigos portugueses, nós sempre falávamos, olha, e era comum dizer, não tem mosquito aqui, não tem mosquito, não tem mosquito, mas não é uma realidade, né? Tem mosquitos, e começa a ter agora essa problemática. Eu gosto de dizer que tem gente que não acredita em aquecimento global ou nessas condições climáticas. O problema é que o mosquito acredita. E ele tem cada vez mais ocupado áreas que antes eram muito frias ou muito inóspitas, e ele está avançando. Só para te dar uma ideia também, para a gente poder ver como a situação está no Brasil hoje, ano passado eu falei que a gente teve 1.450.270 casos de dengue. Até esse mês, até agora, a gente pode botar um quadro para mostrar isso, até o início de junho, o Brasil já tem 1.379.983 casos prováveis de dengue. Ou seja, nós não estamos nem no meio do ano direito ainda, e nós já temos quase 1.380.000 casos de dengue, sendo que esse ano nós já temos 635 óbitos por dengue. Então, se eu comparar o ano passado até essa data e esse ano, nós temos 22% mais casos do que o ano passado. Pois é. A chikungunya, já temos 45 óbitos,
e quase 120 mil casos reportados. Também está maior que o ano passado. Então, você percebe que 2023 promete ser um ano muito complicado aqui no Brasil para essa questão da dengue. Peçanha, a Rentokil tem 90 anos de mercado, né? Uma empresa acostumada a analisar dados, a pesquisa, a desenvolver produtos únicos, né? Não é à toa que está na posição que está no mundo. Mas nós temos, Peçanha, do lado das prefeituras, vamos colocar assim, do poder público, né? Da saúde pública, algumas ações. Por exemplo, fumacê. Você vê muito fumacê espalhado em cidades, sendo colocados, não tem uma eficiência, não tem uma eficácia que possa trazer o retorno que a gente espera, a prefeitura ela age, mas ela está agindo no tempo certo. O que está acontecendo, na verdade, com a ação que hoje o poder público está tomando, Peçanha? Eu fico muito confortável para falar sobre isso, porque eu tenho vários amigos na saúde pública, nos órgãos, e posso dizer sem errar que os maiores especialistas do Brasil, assim, quando eu vou falar em número de técnicos, as pessoas com mais experiência estão no poder público, estão nas prefeituras, nos estados, atendendo as populações no combate, no enfrentamento. O que passa é que os modelos de controle, eles ainda seguem padrões dos anos 80, 90. Opa. Então, isso traz uma séria dificuldade para que você haja com a velocidade necessária. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando o mosquito pica uma pessoa, essa pessoa tem um período de viremia, e ela vai ter sintomas depois de 3, 4, 5 dias. Aí ela vai ao médico. Aí o médico vai olhar para essa pessoa, olha, eu acho que isso aqui é dengue. E ele vai notificar, porque ele tem que notificar. Da picada até a notificação que o médico fez voltar, chegar num órgão de vigilância, isso pode levar 15, 20, 30 dias. E aí o que acontece? Aí o órgão de vigilância vai fazer alguma ação de controle, porque foi um caso de dengue naquela região. Naquela região. 30 dias depois. Sem falar que muitas vezes a pessoa não se contaminou em casa, e o foco das ações geralmente é a casa da pessoa. A pessoa está contaminada no trabalho, contaminada na academia, na casa da namorada, do namorado. Isso. Então, esse é um sério problema no modelo. E era o que tinha nos anos 80, era o que a gente tinha para poder atuar. E isso já mudou, já está diferente. Em relação ao fumacê, ele funciona, ele é uma atividade que tem o seu efeito, porém, ele é instantâneo. Você, quando trata com fumacê, você faz uma nuvem que mata o mosquito, e infelizmente mata também a abelha, mata também borboleta, mariposa. Nossa. Só que, passado o dia seguinte, você já não tem mais ação desse fumacê. Então, ele é instantâneo. Ele mata naquele momento. Você pega uma área, faz um bloqueio, que chama de 9 quadras em torno da área onde você teve a transmissão, certo. E você realmente vai matar os mosquitos dali, daquele momento. Tá. Porém, no dia seguinte, na semana seguinte, você tem uma reinfestação, o mosquito voa até 100 metros facilmente. Então, você percebe que é um modelo que funciona, mas quanto mais mosquitos você tem no ambiente, menos ele tem eficiência. Então, existem já outras medidas que o próprio governo toma, como a aplicação do larvicida, tratamentos de borrifação de parede, para que você tenha um efeito residual. Porém, de novo, já temos novas tecnologias que vão ser muito mais efetivas e menos danosas para o ambiente, para você poder fazer um trabalho mais focado com melhor resultado. Por exemplo? Bom, a sua pergunta foi bem pontual. Por exemplo, você comentava que a Rentokil tem 95 anos, vem da Inglaterra, ela é a maior empresa do mundo nessa área, investe muito em tecnologia, tá? Uma das ações dela foi comprar uma empresa nascida aqui em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, e desenvolveu um sistema que ele funciona como se fosse um radar de mosquitos. É um radar de Aedes. Ou seja, você implanta armadilhas numa cidade, essas armadilhas são vistoriadas toda semana, digitalmente o resultado vai para um painel nas nuvens, e você vê quantos mosquitos você tem em cada área da cidade e pode com isso comparar. Nessa área, nesse bairro, eu tenho o dobro, o triplo daquela outra área, e isso me dá chance de botar criticidade em qual área eu devo tratar. Além disso, quando eu faço um tratamento, uma ação de controle, que não precisa ser inseticida, pode ser uma ação de coleta de reservatórios, ou uma ação daquelas públicas de coletar resíduos com um arrastão, eu posso ver na semana seguinte o quanto isso funcionou, porque eu já tenho os dados a cada semana de quantos mosquitos tem. Então eu consigo saber o quanto funcionou aquela ação de controle minha. Só que não satisfeitos com isso, o pessoal da Ecovec, que é essa empresa que foi comprada pela Rentokil da Federal de Minas, né, que é da Federal de Minas, o pessoal ainda foi muito, como é que eu vou dizer, inteligente, fez uma coisa que só o Brasil tem. Esses mosquitos são capturados, que a gente faz para monitorar, eles são testados por PCR.
Ou seja, você procura Nossa. no mosquito se ele tem o vírus ou não. E identifica se ele tem o vírus da dengue 1, 2, 3, 4, da zika, da chikungunya e da febre amarela. Então você imagina, dá até para colocar uma ilustração, uma cidade, você vai ter os pontos entre as armadilhas, esse ponto muda de cor conforme a quantidade de mosquitos, e você consegue saber se nesse ponto o mosquito estava positivo para o vírus ou não. Então, peraí, deixa eu só entender um pouco isso aí. Isso aí é um relatório gerencial que me sim, diz exatamente onde o mosquito está naquele tempo real. exato. Aí eu vou trazer um pouquinho a conversa para a sua informação anterior, num processo mais padronizado, mais mecânico, né, ou antigo, digamos assim, da picada para o diagnóstico e o prognóstico médico. Você tem aí, e até o órgão público tomar consciência de que 100 ou 200 pessoas foram picadas e tiveram problema naquela região, eu tenho até 30 dias. Você está me dizendo, de alguma forma, que esse dado pode não fazer mais referência ao mosquito que exista naquela região? Sim, sim. Até porque, veja bem, se eu for, vamos imaginar que eu fiz um ciclo de 20 dias para chegar a informação na prefeitura, e a prefeitura, a vigilância, conseguiu fazer o trabalho na semana seguinte. 25, Isso. 27 dias, tá? Provavelmente, a prefeitura vai tratar os filhos do mosquito que picou. Porque aquele mosquito que picou provavelmente já morreu. Então, esse é o problema, tá? A velocidade de reação era uma velocidade lenta por uma questão de metodologia, ou seja, Sim, quando sim, isso sim. foi desenvolvido, não tinha outro jeito de fazer. Não existia Sim. internet, não existia celular. Hoje, com esse sistema que eu falei que chama MI-Aedes, monitoramento integrado do Aedes, você consegue, a cada armadilha que você vê, automaticamente o dado vai para o site. Então você abre um mapa, que a gente pode mostrar, e esse mapa mostra na hora quantos mosquitos tem naquela armadilha, e eu comparo ao longo da semana que regiões têm mais ou menos mosquitos, baseado sempre em fêmeas, que são as fêmeas do Aedes que picam, né? Além disso, a gente vai procurar nessas fêmeas e machos se eles têm vírus ou não. Se eles têm vírus, a criticidade é total, ou seja, eu tenho mosquito e esse mosquito está transmitindo doença, ele está com vírus. Vamos lá, eu sou como prefeito, né, de um município desses, mais de 5.500 municípios no Brasil, a maioria deles com incidência do mosquito, com incidência Hoje, da dengue e de outras arboviroses. Eu tenho meu secretário de saúde, ou minha equipe, tem a capacidade de ter uma ação assertiva, quase que em tempo real. Sim. Eu tenho uma leitura, um radar que a Rentokil está proporcionando, e que eu posso agir de forma efetiva, onde realmente eu tenho maior incidência e com assertividade muito grande. Isso gera uma economia muito grande. Exatamente. Na verdade, a gente sempre tem um problema na saúde pública, que é o cobertor curto. Às vezes eu falo até que é a mini saia, né? Porque você cobre um lado e descobre outro. Puxa, então, cabeça, descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. Então, o que acontece? Com o monitoramento que funciona como um ciclo, você tem armadilhas, vistoria, online, virologia, toma as ações de controle e avalia o resultado. Você consegue otimizar os seus recursos. Então, a gente tem um estudo feito em Minas Gerais, em mais de 50 municípios, comparando municípios com e sem a metodologia, que para cada R$1 que o município gastou com essa metodologia para poder fazer o trabalho, isso é um trabalho científico, tá? Certo. Ele deixou de gastar 5, ou seja, o município que tinha o sistema gastou 1, o município que não tinha gastou 6. Eu estou falando de uma diferença muito grande. Num órgão que é a saúde, que sempre tem debilidades. A gente sabe a realidade da saúde pública, que são heróis que fazem isso. O SUS é um modelo para o mundo inteiro, mas você ter ferramentas que ajudam você a gerir ajuda muito. E aí o melhor de tudo, quando eu sei aonde eu devo atuar, eu consigo lançar mão de medidas mais eficientes, sistemas mais modernos. Nós temos um sistema hoje que a gente usa de um mosquito biotecnológico, é uma coisa fantástica, desenvolvido na Universidade de Oxford. Eu solto um mosquito no local onde eu tenho... Com licença. Essa parte me falaram, eu pensei que fosse ficção científica. Mas você está me falando... Bem, o que ele vai falar agora, pessoal, eu tomei conhecimento de forma ampla, e é inacreditável. A gente está falando, na verdade, de uma solução quase que, digamos assim, definitiva. Eu não falo definitiva porque outras variantes podem surgir, outras possibilidades, mas é uma solução, talvez assim, almejada há muito tempo por quem é da saúde, por quem trata esse problema. Então, desculpa, eu fiz um corte porque
esse é um dos pontos, para mim, que marcou muito quando eu tomei conhecimento desta possibilidade que você vai falar agora. Eu quero que você que me usou, preste atenção, porque ele... Claro. Conte, porque só você com detalhe vai poder elucidar. Isso começou há mais de 20 anos na Universidade de Oxford. Os pesquisadores procuraram uma alternativa para que você conseguisse controlar o mosquito sem usar inseticida. Opa! Quem mais conhece o mosquito da dengue na natureza? O outro mosquito da dengue, o outro Aedes aegypti. Perfeito. Então você faz o quê? Você coloca daí um mosquito biotecnológico que ele vai sair um macho voando. Você põe uma caixa, pode até mostrar uma imagem, uma caixa, essa caixa isotérmica. Dessa caixa vão sair ao longo do mês, gradualmente, 1.200, 1.300 mosquitos machos. Eu já tinha comentado que o mosquito macho do Aedes não pica, porque esse é um mosquito feito em laboratório. Obviamente, né? Isso, esse é um mosquito... Não, é um mosquito aperfeiçoado em laboratório, macho, que ele vai procurar a fêmea para acasalar. Certo. Cada fêmea que ele acasala, o macho encontra com a fêmea, eles pousam, eles fazem a cópula. Nesse momento, o macho, como em qualquer espécie, coloca o esperma na fêmea, certo, e a fêmea guarda esse esperma. E ela usa ele gradualmente para maturar depois seus ovos, por isso ela precisa do sangue para maturar os ovos, e ela põe os ovos aos poucos. Ao picar uma pessoa e picar outra pessoa, ela transmite as doenças, tá? Perfeito. Quando ela copulou com um mosquito desses biotecnológicos, que ele é chamado de Aedes do bem, ela automaticamente vai colocar em cada ovo dela uma espécie de larvicida, entre parênteses, tá? Que está no genes do mosquito, do esperma do mosquito que está ali, um larvicida que só mata o mosquito fêmea. Ou seja, a fêmea que copular com esse Aedes do bem só vai dar origem a outros machos, que vão sair procurando novas fêmeas, que também só vão dar origem. Então, é um controle biológico, sem inseticida, específico, um controle que ele vai gradual. Eu acabei de falar que o fumacê ele mata e desaparece, né? Esse mata também outros insetos importantes, como a borboleta, a abelha. E ele afeta também o ecossistema de uma forma muito mais agressiva. E acaba que também você vai tratando muitos e muitos anos com o mesmo inseticida, você favorece a resistência. Aí fica cada vez mais difícil você matar o mosquito, tá? As populações que permaneceram. Então, com esse Aedes do bem, a gente instala aonde o monitoramento indicou essas caixas que vão sair esse mosquito biotecnológico, ele vai atrás da fêmea, essa fêmea não consegue produzir novas fêmeas. Ou seja, você consegue reduzir a população de fêmeas gradualmente, sem inseticida, de uma forma consistente, aonde precisa. Só para te dar uma ideia, aqui no Brasil, os testes que foram feitos ao longo de 20 anos, a gente chegou a alcançar um resultado de redução de mosquitos na área tratada de 97%. Eu vou perguntar a você, quando é que vai iniciar o teste? Você está falando para mim que já tem um teste e já tem uma cidade... Já está disponível. De 90 aí? 97% até chegou a redução, sem inseticida. Então, assim, hoje já está disponível, hoje a prefeitura, o condomínio, a empresa que quiser, pode nos chamar, e esse produto até vai ser vendido nos supermercados em breve, você vai poder colocar no seu quintal da sua casa, tá? Que é o Aedes do bem. Então, eu misturo um radar de mosquitos que detecta o vírus da doença, junto com uma solução tecnológica, eu garanto, assim, uma chance muito maior de conseguir controle. Porém, eu devo te fazer como biólogo, como técnico, uma correção, né? Não existe controle definitivo. Sempre eu tenho que fazer a prevenção, acabar com os criadores, usar um repelente numa área que é muito sujeita ou infestada. Ou seja, é uma somatória, não tem bala de prata, tá? É como eu falar da saúde. A saúde sua depende de exercício, boa dieta, bom sono, boa alimentação, bons hábitos, né?